O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, Marcos 6, de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos o escutavam e ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. As pessoas têm um ditado e dizem que santo de casa não faz milagre. Talvez até tenha sido retirado desse trecho do Evangelho que o Senhor Jesus que diz que o profeta não é estimado na sua própria terra. Aquelas pessoas, elas deveriam ficar felizes e deveriam abrir o coração para a ação de Deus na sua vida, porque Jesus, aquele que cresceu no meio deles, ele era um grande profeta na visão de muitos, né? E era o Filho de Deus. Eles teriam que ter reconhecido Jesus como Filho de Deus, não somente como um profeta, mas como um Filho de Deus, porque tantas coisas grandiosas estavam sendo realizadas no meio do povo. E ele não pôde fazer coisas grandiosas ali, porque o coração do povo estava fechado, só porque ele tinha sido criado ali no meio deles, e era um carpinteiro, parente daquelas pessoas ali que estavam ali. Aqui são citadas os irmãos e as irmãs, os parentes de Jesus, que naquela época seriam os parentes bem mais próximos, eram chamados todos de irmãos. No caso, os primos eram chamados de irmãos. Jesus, ele não foi bem acolhido entre os seus, entre os parentes e amigos próximos. As pessoas questionavam tudo isso. De onde vem tudo isso? É claro que vem de Deus. Jesus era um homem, mas era um Deus encarnado, um Deus no corpo de um homem. E toda aquela sabedoria e tudo aquilo que ele realizava vinha de Deus, vinha da intimidade que ele tinha com Deus, vinha da proximidade que ele tinha com Deus, vinha da comunhão que ele tinha com Deus. E é por isso que nós temos que ter essa comunhão com Jesus e com Deus, com o Espírito Santo. Um só Deus, que são três pessoas e que precisam estar muito próximos de nós, colados, ligados a nós, para que tenhamos essa conexão forte com Deus, para que sejamos homens e mulheres de Deus, que fazem a vontade de Deus e que podem enxergar as bênçãos e as maravilhas de Deus que estão sendo realizadas no nosso meio. E nós precisamos ser canal de bênção e de graça na vida de muitas pessoas. Mas para isso nós precisamos ter essa proximidade com Deus. Temos que ter o coração aberto para que as coisas de Deus possam acontecer na nossa vida e ao nosso redor. E peçamos ao Espírito Santo que para que Ele possa vir agir no nosso coração e no coração das pessoas ao nosso redor, para que
nós, em primeiro lugar, possamos reconhecer que somos profetas e profetisas de Deus, e para que as pessoas também possam reconhecer isso, possam ver Jesus Cristo que habita na nossa pessoa. Que o Espírito Santo de Deus venha nos ajudar a ser homens e mulheres, cristãos, profetas e profetisas, que fazem verdadeiramente a vontade do nosso Senhor. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.